O sermão profético, o princípio das dores, capítulo 24 do evangelho que escrevera Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos em particular, para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, confidencial, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do Filho e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, misericórdia. Trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, é verdade. Surgirão muitos falsos profetas e profetisas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele ou aqueles que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim dos tempos. Profecia de Jesus que provoca em nós tremor, arrepios, para aqueles que têm comunicação espiritual. Com estas palavras de Mateus, capítulo 24, eu quero abraçar a família de Deus, que volta a nos ouvir, nos assistir por estas redes de comunicação para todo o Brasil, Ásia, Europa, África e Américas. Que Deus seja louvado soberanamente. Todo louvor, toda honra, toda glória a Ele pertence. A força do nosso braço, o poder que temos, vem dele e volta para Ele. Com estas palavras, eu quero abraçar a todos os membros, as ovelhas amadas, aos matadores de gigantes, em todo o Brasil, que voltam a estar conosco. Este é o encontro dos vasos.
é o Café com Jesus, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Bom Dia Espírito Santo, é o Show da Benção. Bom Dia Espírito Santo. Brasil! É para todo o Brasil. Estamos pela Super Cruzeiro da Bahia AM, rede de comunicação. Estamos pela Cultura da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Voz da Bênção. Estamos pela ID Ensinai. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos por todas as plataformas que podemos estar. O nosso assunto aqui é Palavra de Deus. Jesus, Palavra de Deus. Jesus, o Verbo, Palavra de Deus. Jesus, tudo para nós. Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. Sem a Palavra de Deus, que é água, que é semente, que é vida, nós morreremos. A Palavra de Deus nos faz andar, pensar, viver, sorrir e cantar, porque nós compreendemos o som festivo. O som festivo é porque a festa começou, o louvor começou, o culto, a Santa Ceia, o congresso, a vigília, a convenção, começou. O som festivo é um alerta para nós, porque a festa para Jesus, o show gospel para Jesus, o café com Jesus começou. Quando Davi ouvia o som festivo, ele se apresentava e dizia: o Senhor é o meu pastor. E ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O som festivo, como diz pastor Paulo Canuto, o assovio de Deus, a buzina de Deus, o toque de Deus, nos desperta, porque a mesa já está preparada para todo o Brasil. Brasil! Pegue aí agora um copo com água, coloque ao lado do rádio para que você participe desta bênção, tá bem? Apóstolo Jailson, Deus te abençoe, filho amado. Lafaetense, que Jesus ama, que virou carioca. Deus abençoe o seu apostolado aí no nosso querido Rio de Janeiro. Pegue o copo com água, pegue. Pegue também a caneta que você vai assinar papéis e documentos. Pegue um pouquinho do azeite. Apresenta a Deus. O par de meias, você que tem pés feridos, de diabético. Par de tênis, a fronha do travesseiro, você que não dorme bem à noite. Creia. Tudo é possível para aquele que crer. Fé sadia, endereçada a quem pode te abençoar. Jesus. Coloquei agora as caixas com os medicamentos da família para que haja saúde física e saúde científica, porque a ciência também é de Deus e a bênção de Deus. Coloquei agora a carteira de trabalho, ferramentas de trabalho, notebook, tudo aquilo que você crê que Deus pode abençoar. Jacó, um dos patriarcas, ungiu, consagrou, marcou território sobre uma pedra. E ali foi edificado Betel, casa de Deus, porta do céu.
pode ungir, pode marcar, pode crer. Paulo, o apóstolo dos gentios, levava pedaços da sua roupa, distribuía para o povo ministrar cura e libertação aos enfermos endemoniados. Hoje não tem mais Paulo, hoje não tem mais Jacó, e nem Davi, o matador de gigantes, mas nós estamos aqui. Em nossa geração, Jailson, Maria Eugênia, Mônica Santos, Ricardo Moreno, Nelma Pedro, em nossa geração, na oportunidade que temos, estamos atirando as pedras e matando todos os gigantes. Não importa se é gigante da pedofilia, pederastia, lesbianismo. Não importa se é gigante do tráfico, ou do AVC, ou do câncer, ou da depressão que está assolando a humanidade. Não importa se é o gigante da incompatibilidade, da blasfêmia. Não importa qual é o tamanho, a força do gigante, sua armadura e sua lança. Nós temos a ferramenta que abate gigantes, pedras tiradas do ribeiro da água da vida. Arma fatal que arrebenta com o crânio do cão e o lança por terra. Então, em nossa geração, nós não podemos recuar, porque somos evangelistas. Evangelista é aquele que não aceita o desafio do incircunciso. Evangelista é aquele que sai na frente e abre caminhos para Deus. O maior ministério da igreja é o ministério de evangelista. Os outros ministérios aperfeiçoa, mas o de evangelista é aquele que arranca a cabeça de bode. É aquele que penetra no vale da sombra da morte, no deserto, no ermo, e faz com que a semente da vida chegue para ver uma nova lavoura. Evangelista é aquele que diz: tirai a pedra. Evangelista é aquele que diz: ela não está morta. Evangelista é aquele que fala para Acabe: tu que és perturbador de Israel. Evangelista é aquele que vai à frente e tem o cajado e não dá muito valor à cadeira de Moisés, porque ele não gosta de ficar assentado para ganhar status. Ele sai à frente para bater as serpentes de Faraó. Evangelista é aquele que crê no natural e, em primeiro lugar, no sobrenatural. O maior evangelista que a terra já recebeu foi Jesus de Nazaré como homem. Moisés foi um grande evangelista. Davi, Elias, Eliseu. Por que não falar de Gideão? Por que não falar de Agar, de Madalena? Por que não falar da jovem Maria, uma grande evangelista? Por que não falar da nossa querida irmã Ana, que aos 75 anos estava no templo, orando, jejuando e depois saiu para evangelizar? Por que não falar de tantos outros? E nós somos continuadores da obra de evangelização. Será que vocês entendem o que eu falo? Evangelista, ele é peão de Jesus.
Sabe o que é peão? É aquele que capina, é aquele que tira o lixo, é aquele que bate a massa, é aquele que carrega os tijolos, os blocos. Evangelista é aquele que, aliás, peão é aquele que carrega a madeira bruta para colocar na prensa ou na serraria, ou na serraria mesmo. Evangelista é aquele que entra no hospital, é aquele que faz culto na rua debaixo das marquises e dos postes. Evangelista é aquele que crê na unção. Jesus foi um grande evangelista. E Jesus, lá em Marcos capítulo 6, ele nomeou uma equipe de evangelistas que saiu para libertar endemoniados e curar enfermos. Jesus, como evangelista, ele atravessou o mar da Galileia por causa de um homem que estava amarrado pelos demônios na cidade e na terra dos Gadarenos. Há uma diferença do evangelista para o mestre. Há uma diferença do evangelista para o doutor da fé. O evangelista, ele é o peão que levanta de madrugada para falar de Jesus, que vai à frente, que organiza as coisas do templo de Deus. Simeão, um idoso, era um grande evangelista. Não era dia dele ir ao templo, mas o espírito da revelação veio e ele levantou e foi ao templo e encontrou Maria, José e o menino Jesus. Por que não falar de Moisés, um grande evangelista? Por que não falar de Josué, um grande evangelista? O maior ministério da igreja é o ministério de evangelista. A maior missão da igreja não é construir templos. É lindo construir templos, espaços para o povo reunir. Mas a maior missão da igreja é evangelizar. Falar de Jesus, falar do seu amor, do seu poder, relembrar as profecias e dizer: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O inferno não é mitologia, é realidade. Pergunto eu a vocês, meus ouvintes, espíritas, católicos e evangélicos, aonde você passará a eternidade? Nós somos mortais, o corpo é mortal, veio do pó e ao pó tornará. O espírito volta para Deus, o espírito não acaba, não morre. Aonde o seu espírito consciente vai passar a eternidade? Com Jesus ou no lago de fogo e enxofre? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame. Não importa quem é você aqui na terra, se é um empresário bem-sucedido, se é um desportista aplaudido, se é um ator, uma atriz, um político, um príncipe, uma princesa, um herdeiro, uma pessoa rica ou pobre, aonde você passará a eternidade? Talvez você possa me dizer: pastor Daniel, Deus é quem sabe. Não, 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 não. Ele põe diante de nós dois caminhos: o caminho para o céu e o caminho que nos leva ao lago de fogo.
A decisão é sua. Depois que morre, segue-se o juízo final. Missa, novena, trezena, jejum, campanha, batismo pelos mortos, não existe. A salvação é individual, enquanto está vivo, comendo pirão. A decisão é de cada um. Ele deu livre-arbítrio para a pessoa escolher. Para a pessoa escolher. Salvação é individual. E aonde estivermos, daqui 1 milhão de anos, 2 milhões, saberemos por que estamos ali. Porque a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, irá nos acompanhar aonde estivermos, céu ou inferno. O rico, a parábola do rico e do Lázaro, conta que o rico teve sede. O rico viu, o rico lembrou. Mas é uma parábola missionária, sentido físico para o sentido espiritual. Nas bodas do Cordeiro, nós vamos comer do maná, nós vamos beber do suco, nós vamos relembrar de amigos e irmãos. Então, aceita Jesus. Afastou de Jesus por quê? Encostou a Bíblia por quê? Abandonou a fé por quê? Deixou a apostasia te batizar por quê? Jesus te ama e Ele quer fazer brilhar novamente o seu nome, que você mesmo apagou com lama do livro da vida. 5h27, programa É o Show da Benção. Bom dia, Espírito Santo. Pessoas de todo o Brasil já estão antenados conosco. Marinês Linhares, Shirley Melquides Ferreira, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos. Este que vos fala é o missionário da Ordem de Cristo da Bahia para o Brasil, Daniel de Oliveira. O nosso assunto aqui é um só assunto: Jesus. Vamos louvar a Deus, porque esta obra é a obra das obras. Ela é santa. Bom dia, Espírito Santo. Canta Solange, Tatiana, Maria Luísa, Núbia, Marinês, canta. Soraya, ou canta ou chora. Genison, canta aí na Europa, Genison. É isso aí, Brasil. Shirley, Maria Luísa, vamos cantar. Ele está chegando. É isso aí.
Diego, Deus abençoe aí, Dil. Canta também, bispo. Ah, meu Deus. Minha voz está cansada. Já cantei muito. Hoje só canto no banheiro. Se o banho for quente. Se for frio, eu tremo. Misericórdia. Solange, saúde. Obrigado, Solange. Pessoas ontem de todo o Brasil ligaram pedindo cobertura espiritual. Luísa Miranda, Lúcia de Berling, Maria Astrogilda, Maria Celeste, Maria Cláudia, Maria Costa, Maria de Lourdes, Marina de Souza Ribeiro, Paulo Ferreira, Rafaela Borges, Roberto Carlos Braga, Rita de Souza, Samuel Rodrigues, Sônia da Conceição, Tânia da Conceição, Vanusa e família, Wilson Souza, Yuri Pitanga, Altamira Soares, Andressa do Amor Divino, Caroline Portugal, Creonice Nascimento, Ricardo Moreno, que já está ali conosco. Ricardo arrumou uma ovelha. Ovelha. Cremilda de Jesus, Denise de Souza, Dionesto Teixeira, Domingos Souza, Edivaldina Barros, Elia José, Everaldina de Souza, Fabrício e tantas outras pessoas que não dá para ler todos os nomes, são muita gente de todo o Brasil. Amanhã é a última quarta-feira de agosto. Amanhã é dia 31. Agosto para nós não foi um mês de desgosto. Foi um mês abençoado em nossos cultos, viagens e altar. Pensa num mês abençoado, foi agosto. Não tenho que reclamar nada de agosto. Eu só tenho que louvar a Deus, porque estamos encerrando o mês sem dever nada a ninguém, a não ser o amor. Agosto, pastor Rogério, não foi de desgosto, foi de sabor de mel. Eita! Agosto, um mês abençoado. Já estamos caminhando para setembro, a porta do final de ano. Viagens já marcada para São Paulo, Congresso de Mulheres 24 e 25, setembro, um mês de muitas mensagens no altar. É assim, um dia faz declaração a outro dia, uma semana faz declaração a outra semana, um mês faz declaração a outro mês, e vamos vencendo cada gigante, cada vale, cada deserto, cada leão e cada leoa também, cada raposa e cada raposinha, cada ruído e cada reboliço, cada terremoto e cada vendaval. Com Cristo no barco, com Deus no coração, atravessaremos todos os desertos que vierem. Então, amanhã é a última quarta-feira do mês, e eu quero amanhã ministrar mais uma vez, viu, Rosana, Lívia, Jane, Leandra, a cura dos olhos, olhos físicos e olhar.
olhares. Amanhã é dia da cura da pressão alta no globo ocular. É dia da cura do glaucoma, miopia, catarata, cegueira, enfermidades na retina. Amanhã ainda quero abençoar os seus olhos, os olhos físicos e os olhos espirituais são a janela da alma. Jesus falou: se olhar para uma mulher ou para um homem e desejar, já adulterou. A Bíblia diz: hipócrita, tira a sujeira dos teus olhos. A Bíblia diz: levanta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu olhar não pode ser de seca samambaia, de seca pimenta, de mata ânimo. Tem pessoas que governam o outro só no olhar, porque é a janela da alma para a morte ou para a vida. Tem gente que tem serpente, veneno de serpente no olhar, comanda no olhar, manda no olhar, repreende no olhar, paralisa as pessoas no olhar. Olhos de serpente, de gavião, de coruja, de cobra, olhos de hienas. De hiena, missionário, é de hiena, de raposa, de cachorro do mato, de jararaca, de cascavel, de cobra coral, toda pintada, mas traiçoeira. Olhar de avareza, de ganância. A Bíblia fala que nós temos que ter o olhar do Cordeiro, compaixão, misericórdia, perdão, até 70 vezes 7. Temos que ter o olhar das pombas, que fala lá em Cantares de Salomão. O olhar da misericórdia, do amor, o olhar da mãe, o olhar do pai, que repreende com amor para o filho não se perder. Os olhos são as janelas da alma, e o olhar é o fruto do que está em seu subconsciente, que reflete pelos olhos. A avareza, a ganância, a luxúria, 7 pecados capitais, às vezes manifesta através dos olhos. Você não pode ver aquela joia, você não pode ver aquele pacote de dinheiro, você não pode ver aquele carro novo, você não pode ver aquela televisão grandona, você não pode ver a roupa da irmã ou do irmão, ou o cabelo, ou as unhas, ou o marido, ou os filhos, que o demônio da inveja entra. Então, amanhã, Bahia, última quarta-feira, eu quero ministrar e eu posso ministrar. Eu quero ministrar e eu posso ministrar. A quebra das maldições nos olhos. Tem pessoas que têm olhos de sapo, olhos maus, olhos avarentos, traiçoeiros, falsos. Amanhã eu quero ministrar a quebra das maldições. Às vezes a sua derrota, seu fracasso, sua falta de companheirismo é por causa dos seus olhos de sapo, olhos grandes, avarentos, profanos, adúlteros. Esta é uma mensagem que Deus me deu na semana passada.
Quero orar pelos olhos físicos e pelo olhar, para que Deus mude seus caminhos, deixe de ser trevas e passe a ser caminhos iluminados. De vez em quando você tem que pôr a mão sobre os olhos e repreender o óculos e a lente de contato que o diabo colocou em seus olhos para só ver maldade e lavar no tanque de Siloé. Amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446. Às vezes esta doença entrou pelos olhos. Às vezes este câncer, esta miséria em sua vida, esta perca de tudo, entrou por causa dos seus olhos. Venha amanhã para uma quebra de maldições no olhar. Venha pegar o santo óleo para você ungir os seus olhos. Lima e Silva 116 e Catedral da Bênção. Ao povo da cidade alta, cidade baixa, suburbana. Ao povo da Ilha de Maré e Itaparica. Ao povo de Cova de Defunto, misericórdia. Ao povo do Vale dos Barris, da Pituba, do Iguatemi, do Itaigara, do Campo Grande, da Suburbana. Amanhã é um dia poderoso. Última quarta-feira, Catedral e Sede. Estamos também na Semana da Santa Ceia, domingo, dia 4. E dia 11, eu vou pregar uma mensagem dia 4 para todos vocês, matadores de gigantes. Não é derrubador de gigante não, viu, vigia? Se você derrubar o gigante, ele levanta. Temos que matar com as pedras tiradas do rio da vida. A pedra é Jesus, a funda é a Bíblia, a arma do combate, e nós somos os Davis do século 21. Veio a mim, há 10 dias atrás, quando eu pregava em uma congregação nossa, matadores de gigantes. Se você não é um gigante, Jesus vai entrar em sua vida e você vai ser um super-homem. Você terá a unção de 1000 homens, como teve Davi, como teve Gideão, como teve Moisés e Josué e Jacó. Saulo de Paulo, Pedro. A unção virá sobre a sua vida, que vale por 1000 homens. Então você será mais gigante do que qualquer um outro tipo de gigantes. Eu quero pregar esta mensagem domingo. Matadores de gigantes. Só nós podemos matar os gigantes. Tantos gigantes têm desafiado o povo de Deus. Mas se tivermos a funda, a pedra, as pedras, a coragem, a autoridade e crer, o Senhor dos exércitos de Israel, arrebentaremos com o crânio do gigante, cortaremos a sua cabeça e diremos para todo Israel ouvir: só o Senhor é Deus. Prepare, domingo 8 da manhã,
eu vou estar pregando esta mensagem. Dia 11 também. É uma mensagem revelada. É uma mensagem que veio do coração de Deus para mim. Matadores de gigantes. Ricardo é um matador de gigante. Heloísa, Sidney Santos. Vem o gigante que vier do tráfico, da pedofilia, pederastia, da avareza, do AVC, do câncer, da diabetes, do desemprego, da dívida, da traição. Nós mataremos e levantaremos a cabeça e diremos bem alto: só o Senhor é Deus. E com Deus não brinca, e de Deus não se zomba. Tá bem? Matadores de gigante. É a mensagem do dia 4 e do dia 11. Prepara. Deus vai te levantar como levantou Davi. A Bíblia diz: eu achei a Davi. Com meu santo óleo o ungi. E é isso que Deus vai fazer. Ele já te achou. Ele quer te ungir para você ser um matador de gigantes. Prepara a igreja. Esta mensagem vai abalar a sua estrutura de fé. Dia 4 e dia 11. Na catedral e na sede. O povo está ansioso para receber este selo, esta vestimenta, esta visão espiritual. Entra na fila e diga: eu sou um alistado para este exército imbatível. Eu sou um alistado para este exército imbatível. Eu sou um alistado para este exército imbatível. Tá bem? 5h47. Vamos cantar, porque depois que o exército de Faraó morreu, eita, aí foi muita gente. Miriam cantou, porque Miriam era das minhas, serva de Deus, que sabia agradar e ouvir o som da festa espiritual. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou, passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu, brincou. Abra sua Bíblia
Bíblia aberta em todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania, Emirados Árabes, Alasca, Sydney, na Austrália. Você que me ouve no manicômio, no presídio, em uma plataforma de petróleo, dentro de um carro estacionado, ou um caminhão, ou uma carreta, ou um trator, ou uma máquina agrícola. Ou você que me ouve aí no aeroporto, no porto também, e você tem a Bíblia no celular ou impressa em sua mão, abra sua Bíblia. Um macumbeiro não tem vergonha de carregar um balaio na cabeça, o alcoólatra não tem vergonha de carregar uma garrafa de cachaça, o fumante não tem vergonha de carregar um maço de cigarro, e às vezes o povo de Deus tem vergonha de carregar a Bíblia e de andar com ela. Mas a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Abra sua Bíblia, Ângela. Bora, Tatiana. Silvia. Lúcia, Tereza, Margarida. Marcos. Cadê a sua Bíblia, Marcão? Ah, eu já sou um pastor. Pastor sem Bíblia não é pastor. É igual o pastor das Campinas de Gileade sem o cajado. Cadê sua Bíblia, Antoniette? Ricardo, aguardando já aqui. Este é um capítulo que está me incomodando desde antes de ontem. O sermão profético, profetizado por Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Missionário, já conheço este capítulo, graças a Deus. Então reconheça mais uma vez, decore ele, beba desta água da vida pela manhã, tarde e à noite, e vigiarás mais. Beba desta água da vida de manhã, tarde e à noite, e vigiarás mais. Sermão profético, algo que ainda iria acontecer e já está acontecendo, porque estamos vivendo o princípio das dores. Ainda não estamos na grande tribulação. Não, 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 não. A igreja não vai passar a grande tribulação. Mas estamos vivendo um período de princípio de dores que é uma tribulação. E a coisa já está ruim, esquisita, terrível. Vocês já imaginaram o que será a grande tribulação? Aqui nós não estaremos. Nem eu, nem o Ricardo, nem a Antoniette, nem João Carlos, nem a Marinês, porque já estaremos nas bodas do Cordeiro, participando da ceia com Jesus na eternidade. Jesus não falou o dia que ele iria voltar. Os apóstolos o interrogaram, viu, Cíntia? E Jesus falou: nem eu sei o dia, nem os anjos sabem. Nós não temos esta autorização. Unicamente quem tem o relógio, o meu Pai que está no céu. Ele que sabe o tempo, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Ele falou como homem. E ele deixa 24 sinais. O primeiro sinal cumpriu-se no ano 70 da era cristã,
quando Tito de Roma destruiu o templo em Jerusalém, arrancou as pedras procurando ouro, cumpriu-se o primeiro dos 24 sinais. Se você contar, você vai ver os 24 sinais estampados neste capítulo 24. O último sinal, o evangelho do reino ser pregado a toda criatura, do reino, do governo do Messias, do governo de Cristo, da soberania graça de Deus. O último dos sinais, e ultimamente, o evangelho está sendo pregado com muita força. Poucos são aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas ainda haverá o último avivamento, do qual eu farei parte. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, no ano 33 aproximadamente, para lhe mostrar a estrutura do templo, a beleza daquela construção, as pedras bem encaixadas, uma obra poderosa, uma obra muito bonita da engenharia civil do ano que foi edificado o templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto que vocês estão vendo? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70, Tito invade Jerusalém, destrói o templo, arranca as pedras, procurando o ouro debaixo delas. Cumpriu-se o primeiro sinal com ele aqui na terra como homem. Estando assentado no Monte das Oliveiras, dali eles foram para o Monte das Oliveiras. 1 quilômetro mais ou menos de distância. Chegaram-se a ele os seus discípulos novamente. Os discípulos estavam curiosos, porque Jesus estava mexendo com a emoção deles. Jesus estava despedindo deles com palavras proféticas para o futuro deles e da igreja na terra. Em cada período dos 3 anos e meio do ministério, o professor Jesus deu aulas extensiva a eles. E depois o Espírito Santo aperfeiçoou o que eles haviam ouvido. Chegaram-se a ele seus discípulos em particular. Conversa de pé de ouvido, nem sei se ouvido tem pé, dizendo: diz-nos, Senhor, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles estavam curiosos. Eles queriam saber sobre a volta de Jesus em glória e o fim do mundo. Quando ia acontecer nestes terremotos espirituais, Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, acautelai-vos, tenhais cuidado,
para que ninguém vos engane. No fim do mundo, no fim dos tempos, antes de eu arrebatar a igreja, surgirão muitos falsos profetas. Uns estarão dizendo: eu sou o Cristo. Imagem de escultura. Homens que se julgam melhor do que a Trindade. E Jesus falou: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Enganadores. O mundo está cheio de enganadores. Infelizmente, nos altares, na fé, nas religiões, enganando e sendo enganado, cegos guiando cegos, irão cair todos eles no buraco, no lago de fogo e enxofre. Acautelai-vos, tenhai cautela, cuidado, zelo, vai pela Bíblia, vai pelo caminho, vai pela água, para que ninguém vos engane. Vai pela carne e o sangue do Cordeiro, para que sejam vestidos e revestidos. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. Ouvireis de guerras. Nunca teve tantas guerras como nos dias de hoje. Guerra do tráfico. Guerra na política. Eu estava assistindo domingo o debate pela Rede Bandeirantes. Aquilo é uma guerra. Aquilo é uma guerra. Coisa terrível. É um acusando o outro. E acusando com base. Sangue de Jesus tem poder. Guerra. Guerra do tráfico. Guerra da ganância. Guerra de mísseis e de bombas também, como estamos vendo lá na Europa. Guerra fria, como Rússia e Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul. A palavra de Deus é verdade. Jesus fez aqui um dos mais importantes sermões como pregador para o futuro. Haverá muitas guerras. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Rumor, alguém falando. Lares divididos é uma guerra. Ganância, avareza e quebra de empresas são guerras. Tráfico são guerras. Mas Jesus falou que no fim dos tempos a coisa ia piorar. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele fala da extrema corrupção. Daniel capítulo 12 fala que a ciência ia evoluir e que o homem ia correr de um lado para outro. E as pandemias correriam junto com o homem. Paulo falou para Timóteo que os dias seriam trabalhosos em todas as áreas. E é verdade. Mas Joel profetizou que Deus teria misericórdia e derramaria do seu espírito. Isaías profetizou no capítulo 54 que haveria um avivamento, teríamos que firmar as estacas,
porque as mãos iriam transbordar. João em Patmos também teve a visão do fim dos tempos. O cavalo branco falso do capítulo 6. Enganariam falsas igrejas, falsos pastores, falsa religião e falsa fé. Cavalo preto, morte. Cavalo amarelo, pandemia. Cavalo vermelho, muito sangue. Tudo está na Bíblia. Tudo está na palavra de Deus. A buzina é tocada, o vento leva. Ninguém pode dizer eu não sabia, todos nós sabemos, porque temos uma consciência espiritual. Jesus pregou esta mensagem. E eu prego também, porque eu sou um pequeno Cristo, um cristão. Posso pregar o que ele pregou. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Ponto e vírgula. Estamos meditando em Mateus capítulo 24. Versículo 6. 6 e 6 já. Olhai, manda olhar, porque é visível, pelos canais de televisão ou pelas redes sociais. Homem matando mulher, mulher matando homem. Estrupos e todo tipo de violência. É guerra. Guerra na família, guerra na cozinha, no banheiro, no quarto, no telhado. Guerra política terrível, como nunca vimos em nosso país e nos países em todo o mundo. O homem está desorientado porque não tem o príncipe da paz. Mesmo os que têm que vigiar para não ser contaminado com o veneno de Satanás, porque Satanás sabe que o fim dele está próximo. Ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar muita gente, menos eu. Olhai, não vos assusteis, não fiquem assustados, porque é necessário que tudo isto aconteça. Tem que acontecer. É uma trombeta. É para nós nos antenar através dos relâmpagos e trovões, ruídos e reboliços. É para nós alinhar melhor a nossa vida com sangue e a carne e as vísceras do Cordeiro Imaculado que tira os pecados do mundo. Ângela está dizendo, menos eu e a minha família, eu também. Não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. São sinais que ele deu, que antecederia a volta dele. Porquanto, olha o versículo 7, que está acontecendo lá na Europa, na ONU. Está aqui na palavra de Deus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Reino aqui, ó, é um pastor brigando com o outro, ganancioso, quer roubar mais do que o outro. É o sócio brigando com o gerente, é o patrão brigando com os empregados, reino contra reino. É a mulher brigando com o marido contra a mulher.
reino dividido, para enfraquecer. Uma das maiores desgraças que existe é o divórcio. Não, missionário, eu não concordo com o senhor. Porque quando um casal separa, quem sofre é os filhos. O reino familiar dividiu, a mesa quebrou. Reino contra reino. E Jesus ainda chegou a dizer que o divórcio existe por causa do coração duro do homem. Ninguém prega assim como eu estou pregando, não. Porque eu estou pela Bíblia, a palavra de Deus, reino contra reino, em todas as áreas. Haverá fomes. O mundo produz tanta comida e muita gente morre de fome. Fome de comida e fome da verdadeira palavra de Deus. Sabia que a humanidade está precisando da palavra verdadeira? E não estão achando porque colocaram água na comida. Tem que chamar Eliseu para colocar farinha e transformar o caldo em pirão. Chama Eliseu. Ele tem a farinha e conhece o segredo para transformar o caldo, ralo, palavra adulterada, no verdadeiro manjar, no verdadeiro pirão. Ah, missionário Daniel, não entendo o que o senhor prega, não. Quem é espiritual, o Espírito revela o que eu estou pregando. Reino contra reino. As redes sociais estão cheias de reino contra reino. É um contra o outro, é o ex contra o outro. Misericórdia. Haverá fomes, pestes. A droga é uma peste. O tráfico é uma peste. A ganância é uma peste. Coronavírus é uma peste. O câncer é uma peste. A diabetes é uma peste. O AVC é uma peste. A ganância é uma peste. Sabe o que é peste? Tudo aquilo que tira do original e traz a maldição, pestilência, para a pessoa não viver em paz. E nunca teve tanta peste juntas como nos dias de hoje. Casamento de homem com homem, mulher com mulher é uma peste, porque mata a família estabelecida por Deus. A ganância, a avareza são pestes também em todas as áreas. Jesus falou que haveria fome, pestes, terremotos em vários lugares. Agora veja o versículo 8, já são 6:13. Mas todas estas coisas é princípio das dores, é apenas o começo. E vai melhorar, missionário? Não, vai piorar. Por isso que eu tenho que alimentar com a carne e o sangue do Cordeiro, comer o pão da vida, beber a água limpa da vida, para vencer as adversidades que estão em volta de mim. Todas estas coisas são princípio das dores. A igreja verdadeira não passará a grande tribulação, mas já estamos em tribulação, leve, mas estamos. Se é leve, já estamos chorando, já imaginou a grande?
Mas nós não estaremos mais aqui. Eu não vou estar. Antoniette eu não sei, Josefa eu não sei. Cada um sabe de si. Cada um tem que examinar a si mesmo. Está entendendo? Todas estas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, perseguição. Muitos vos sereis odiados. Aliás, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes. Você já viu aí o ódio que agora estão tendo contra os evangélicos? Na Bolívia? Na Rússia? Misericórdia, na China? No Brasil? A gente vê vindo uma tribulação contra a igreja. Nunca bateram tanto nos evangélicos como estão batendo. Também os evangélicos perderam o evangelho. Os línguas de fogo apagaram a língua de fogo. Os pentecostais não têm mais Pentecoste. Os protestantes não protestam mais. Aí o diabo ganha campo e vai sufocando a noiva dentro de um quarto de trevas. Mas a mim não. Porque eu tenho a carne, a proteína e o sangue que é a vida do Cordeiro. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome, nome de Jesus. Agora veja o versículo 10, já são 6:17. Neste tempo, que é os tempos de hoje, que escreveu Paulo, em Timóteo capítulo 3, que escreveu Daniel, no capítulo 12, que escreveu Joel no capítulo 2, que escreveu Isaías no capítulo 54, que escreveu João na visão de Pátimos, capítulo 6, e Judas também escreveu. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Escândalo, escândalo, escândalo. Misericórdia, é tanto escândalo. Trair-se-ão uns aos outros, traição, punhalada pelas costas ou pela frente, chibatadas profundas, de quem está tão perto, são as que mais dói, porque são mais profundas. Traição, todo tipo de traição, conjugal ou empresarial, ou política, ou amizade. Quem você mais ajuda e que às vezes é o que mais te fere. Para estes dias é assim, porque o homem é amante de si mesmo, não ama e não respeita ninguém e nem tem consideração e nem tem gratidão. A palavra gratidão hoje não existe mais. O homem deixou de ser grato e passou a ser ingrato até contra o Criador, quanto mais nós, seres humanos. Trair-se-ão uns aos outros aborrecerão. É tanto aborrecimento que vem de quem você não esperava que viesse, da própria família, dos que come com você no prato, que levanta o calcanhar, ou a espora de boiadeiro, de cavaleiro, aliás.
ou de peão do cão. Surgirão muitos falsos profetas, profeta ganancioso, profetas e profetisas que entram nas casas para profetizar e roubar. Não está de olho, não é na sua alma, não. É no que você tem. Falsos profetas que profetiza dele mesmo, dela mesmo, pela avareza do coração, pela sujeira dos olhos. A verdadeira profecia é a Bíblia. Quando alguém pôr a mão na sua cabeça e lhe entregar um recado, a Bíblia manda julgar e examinar. Veja a vida daquele homem ou daquela mulher. A Bíblia manda examinar e julgar quando alguém põe a mão na sua cabeça. Porque a verdadeira profecia já foi profetizado por Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vê se aquela profetisa é dizimista, às vezes é uma ladra. Vê se aquele profeta é dizimista, toma ceia, tem compromisso com Deus, tem aliança, come da carne e do sangue do cordeiro, ou é um ébrio, ou fez do altar uma cabine, um cabide de emprego. Sai dela, povo meu. Vigie, examine, julgue, para que ninguém te engane, porque senão ele vai para o buraco e você é agarrado na cintura dele ou dela. Vigia, viu? Com rodopio. E às vezes não é nem língua estranha, é língua do diabo. O diabo também fala língua estranha, porque ele morou lá no céu e ele conhece o idioma dos anjos, ele foi anjo. Surgirão muitos falsos profetas. Hoje todo mundo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Cadê a profecia de Jesus? Ele está falando dele. Não é da palavra. Deus falou para Josué: não aparta da tua boca o livro da lei. A lei de Deus. Não é a sua lei, Josué. Surgirão muitos falsos profetas. Vigie o seu cartão de crédito, sua folha de cheque, seu nome. Pessoas às vezes que encostam em você são sanguessugas, são ladrões e ladras, que aprenderam a arte da falsa profecia, das falsas revelações, e entra na sua casa e rouba seu marido, seu dinheiro, o que Deus já tinha te dado. Às vezes você tem que falar: vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, vagabunda. Tudo que eu consegui foi com esforço, suor. Vai trabalhar. Surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Pior que a Bíblia está falando que vão enganar, né? E por se multiplicar, 6:24, a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? O pecado que não é mais pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor. Isso aqui é terrível, é sério demais. E por se multiplicar, aumentar a iniquidade, pecado, o amor de muitos
muitos esfriará. Por que as pessoas não estão crendo mais em Bíblia, em pastor, em igreja, em campanha? Não estão crendo mais em Santa Ceia? Não estão crendo mais no altar? Porque a iniquidade aumentou. E a pessoa perdeu o amor por causa dos escândalos. Então Jesus, ele fala deste princípio de dores que nós iríamos passar, e em nossa geração é o centro destes acontecimentos. Os tempos são trabalhosos. Levante a sua cabeça e fica firme com Jesus. Venha domingo para a Santa Ceia e vamos matar os gigantes. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora veja o versículo de número 13. Mas aquele, não são todos, mas aquele. A parábola das 10 virgens fala que 5 subiu e 5 ficou. 2 estarão numa cama, um vai e outro fica. É a metade. É 50%. Mas aquele que perseverar até o fim de sua vida espiritual, de seu ministério, aí ele acrescenta, será salvo. Esse salvo aqui é salvação em todos os sentidos. Aí ele fala o 24º sinal, que já está impactando o mundo todo pelas redes sociais. Até eu aqui, pregando para todos os continentes. Mas este evangelho do reino, do governo de Deus, do governo de Jesus, do reino dele em nós, reinar em nós. Mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, pelo rádio, pelas emissoras de televisão, pela voz profética, pela voz da bênção, pelo show da bênção. Mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Qual a finalidade da pregação? Em testemunho a todas as gentes, negros e brancos, africanos e europeus, americanos, ciganos e índios. E então virá o fim. A hora que todos da terra ouvirem a palavra de Deus, a última trombeta toca, porque não tem mais o que fazer. Estes são os 24 sinais que representam os 24 anciãos de Apocalipse 6. 12 do Antigo e 12 do Novo. E nós aqui fazendo parte desta trombeta eterna. Será que vocês entendem o que eu prego? Por isso que eu digo a vocês, filhos e filhas do Congresso Línguas de Fogo, do Encontro dos Vasos, pregue o Evangelho através da minha voz. Compartilhe este programa. Leve Jesus através das minhas cordas vocais cansadas e roucas. Ontem era 10 da noite, eu estava pregando. Prega, pregador. Faça a sua parte, pregador. Ajuda-me a estar aqui, ainda agora em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Me ajude a estar nesta rede, pela voz da bênção, por todas as emissoras que me retransmitem para o mundo todo. Ponha uma oferta, um voto, um dízimo em minhas mãos. Deixe de estar colocando a sua semente em lama, em areal, em casas edificadas na lama. Tire a prova dos 9. Mande uma oferta, um voto. Agora. E vamos manter esta rede de evangelização para receber o nosso galardão, porque as nossas obras nos acompanharão. Se foi boa, reino dos céus. Se foram más, eu não vos conheço, lago de fogo e enxofre. Tira uma oferta do que você pode, seja R$10, R$5, R$50, R$100, R$1.000. Que adianta você ganhar o mundo todo e perder a alma? Seja 1 milhão, um voto. Mande através do Pix. Olha o Pix aí, a Soraya está colocando. Chave do Pix, Daniel de Oliveira, Bradesco, 7199186232. E vai chegar em minhas mãos para manter a pregação do Evangelho, a verdadeira doutrina, não do homem. Hoje as igrejas estão cheias de doutrina de homens, costumes de homens, mente de homem carnal. Pregue a palavra como tem que ser pregada. Água, sabão, isope, gafanhoto, mel, o livrinho. Prega todo o tempo e fora de tempo através da minha voz. E a eternidade revelará o nosso tesouro no céu. Compartilhe este programa. Este é um programa que precisa ser compartilhado. Os da semana passada foi muito ungidos. E este de hoje tem uma unção para os dias de hoje. Ah, missionário, eu já sou pastor, amém. Mas pregue através da minha voz, em rede internacional. Ganhe almas na Bahia, no Brasil e em redor do mundo. Faça transbordar o cálice e ouvirem o assovio de Deus, o toque das trombetas, o barulho das festividades espirituais. Leve Jesus, cumpra a sua missão e receba seu galardão. Mata conosco o gigante, neste dia 4 e neste dia 11. Venha receber amanhã a cura dos olhos e a libertação dos olhares. Tá bem? Me ajude a estar aqui. Compartilhe também a rádio A Voz da Bênção. Está agora me retransmitindo. 6h34. Vamos falar com Deus, Brasil.
Momento de oração. Vamos falar com Deus. Desperta esta pessoa, Senhor, que está dormindo o sono da indolência, do desânimo, da depressão. Esta pessoa que está dormindo o sono, meu Deus, da morte espiritual, o sono da apostasia que já chegou para ela, misericórdia. Que não crê mais na Bíblia, nem na Santa Ceia, nem na aliança, nem no altar, nem na igreja, nem nos profetas. O sono da apostasia que o diabo aplicou esta vacina apostática maligna. Desperta esta pessoa para contribuir com a tua obra e estar conosco amanhã para uma libertação dos olhos e do olhar. E domingo, receber a revelação e aprender a matar todos os gigantes que se opõem. Pai, coloca asas e vento nesta mensagem, para que ela alcance milhares de pessoas no Brasil e em fora do Brasil. Ajuda-nos a fazer discípulos em todas as nações. Discípulos que sigam o Mestre dos Mestres, Jesus. Abençoa este pastor que está orando comigo, este padre, este presbítero, este evangelista, este reverendo, esta irmã do círculo de oração, este obreiro, este membro, esta pessoa que está me acompanhando no manicômio, no presídio, sanatório, esta pessoa que está orando junto comigo, dirigindo o carro, indo para o trabalho ou já no trabalho, em uma máquina agrícola, em um caminhão, em um trator, em uma plataforma de petróleo, no presídio, no manicômio, no aeroporto, no porto, em um metrô. A voz do teu Espírito rompe as barreiras. Pessoas que estão orando comigo no banheiro, na sala, na cozinha, tomando café, mas ouvindo o programa que tem como título também Café com Jesus. Abençoa aqueles que entendem a obra como eu. Que o Senhor toque nos corações para contribuir com esta rede de conquista de almas em redor do mundo. O Senhor tem colocado asas no Bom Dia Espírito Santo, que era apenas para a Bahia, agora é para todo o Brasil e continentes. Que haja o vento do Espírito que sopre e abra os mar de lágrimas ou mar vermelho que abateu esta família. Dai saúde para todos, paz, e que eles voltem ao altar de Deus amanhã, o domingo, dia 4, para ouvir a mensagem das mensagens, a revelação de como abater os gigantes, abater não, matar os gigantes. Pai, transforma esta água em remédio pela fé.
esta caneta que vai assinar papéis e documentos, este óleo da santa unção. Caixa com medicamentos, ferramentas de trabalho. Eu profetizo a cura destes olhos. O glaucoma, a miopia, a catarata, a cegueira, a enfermidade na retina, no globo ocular. Eu curo o olhar desta pessoa, para que ela deixe de ver as trevas, as coisas ruins, e contemple o amor em cada coração. O enfermo seja curado, o triste receba alegria. Em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa. Deus falou com você, que possa falar com a sua família e amigos. Compartilhe. Mande eles ouvir todo o programa, principalmente a mensagem que eu leio no começo, eu prego no fim. Tá bem, Josefa? Ricardo Marinês Gislene? Sinta-se abraçado, missionário. Que bom, filha. Shalom. Amanhã, última quarta-feira, estejam na igreja. Deus os abençoe. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, para nos ajudar. Não só ore, mas participe também, direto ou indiretamente, da obra de evangelização. Viu, Neuma Pedro? Vânia, Lenice? Deus abençoe a todos, Antoniette, Eidil.